Olá, amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje nós falaremos a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin e também quais são as probabilidades para os próximos dias. Lembrando que daqui a 2 dias a gente vai ter um fechamento no gráfico semanal e aí a gente pode sim ter um contexto bem interessante para a continuidade do movimento ou até mesmo uma correção um pouco mais acentuada. Beleza? Então vamos analisar com início no gráfico diário, tá? É um gráfico que a gente tem como base, médias móveis plotadas na tela, 21 e 200 períodos. E quando a gente visualiza as possibilidades, tá, pessoal? Uma coisa que eu gosto de ver bastante, no lado esquerdo do gráfico, a gente tinha toda essa região, tá, pessoal? Apresentando um suporte para o deslocamento de preço. Ao passo que ela rompeu. Então, depois que aconteceu esse rompimento, tá, pessoal? Então, essa estrutura aqui, ó, este movimento de baixa, a gente visualizou um rompimento desse suporte e esse suporte, por sua vez, ele veio fazer o quê? Ele apresentou, uma vez que ele foi rompido, uma resistência. E essa resistência ela foi sentida nesses topos aqui. Então notem que a gente visualizou um topo aqui, que foi sentido pela resistência. A gente tentou uma barra de ignição, por sua vez. E essa barra de ignição ela ficou com aquela característica de eu quero ir, mas eu tenho uma resistência muito grande aqui, tem uma zona muito importante de trabalho de preço aqui em cima, não vai ser tão fácil passar. Então a gente constrói aquela estrutura de zigue-zague ascendente em que vai construindo degrau a degrau, né? Como se o preço fosse se deslocando aos poucos para conseguir romper de fato essa zona e por sua vez ter um deslocamento mais direcional e amplo, né? Uma vez que o deslocamento com amplitude ela vem reduzindo. Então vocês notem que toda essa amplitude apresentada anteriormente aqui, ó, toda essa região aqui, ela teve uma amplitude de movimento. Essa amplitude, por sua vez, ela não teve uma continuidade. A gente não tem amplitude de movimento agora, né? Então a gente não tem a mesma estrutura de deslocamento de preços, né? A gente pode entender que o mercado ele mudou ao passo que ele sentiu essa forte zona que antes era suporte, agora aparenta ser uma resistência, mas estamos tentando fazer o quê? A ideia da bipolaridade do mercado. Uma vez que a gente tiver preços que vão fechar acima dessa zona aqui, depois de um retest nos topos anteriores, que é o que aconteceu, tá, pessoal? Então notem que os preços eles tocaram nos topos anteriores aqui, ó. Então olha que interessante. Toda essa região de topo aqui, se ela for respeitada, a gente está construindo um excelente suporte. E esse suporte, por sua vez, ele pode dar continuidade a um movimento mais forte e direcional de alta. Então, aparentemente, parece ser um contexto interessante, até mesmo pelo seguinte fato. A gente ainda está em um zigue-zague ascendente. A gente pode ter uma correção maior? Pode. Mas, se a gente tiver uma correção maior, eu acredito que a gente não vai passar dessa zona aqui tão rápido, né? Por quê? Porque daí a maior probabilidade é o preço vir retestar esses topos anteriores, tá, pessoal? Essa zona toda aqui é uma zona também que aparentemente teve bastante suporte. Quando a gente adiciona um indicador, eu não sou uma pessoa que utiliza muito indicadores, mas indicadores com base em volumes são sempre bem-vindos, né? Volumes de negócios e tudo mais. A gente nota que a estrutura de volume ela vem diminuindo, ou seja, vai ficando cada vez menos interessante comprar muito alto, né? Então, compradores eles querem comprar bem, então começa a ficar menos interessante para tomar posições mais altas. Mas uma coisa que eu gosto bastante de visualizar, de vez por outra, é o VPVR, né? E essa estrutura de negociação, notem como aqui teve muita negociação aqui embaixo. E nessa região aqui em cima, tá, a gente está basicamente construindo uma estrutura que possa sim ser aquela ideia de um suporte. Mas notem que a gente está em uma zona difícil de deslocamento de preços. Ó. Olha como teve trabalho de preços nessa região aqui. Então toda essa região aqui plotada na tela, toda essa região aqui plotada na tela, ela teve bastante trabalho de preços. Uma vez que o preço ele veio com muita força para cá, deixa eu só aumentar aqui o negócio para ficar mais fácil vocês verem aqui o meu indicador aqui, beleza. Uma vez que o preço veio muito forte e rápido para cá, agora é provável que ele dê uma descansada. Porém, pessoal, o que para mim parece está sendo construído é uma armadilha, tá?
é uma armadilha para quem for vender. Então, assim, eu acho que nessa região aqui, tá? Aqui tem muito stop dos vendidos. E por ter muito stop dos vendidos, uma vez que o preço se desloca acima dessa região, o mercado ele tem tudo para buscar uma zona de liquidez maior. Então notem que aqui a gente tem meio que um vazio, a gente tem um vácuo aqui, ó. Essa região aqui não teve quase trabalho de preços, por quê? Porque a gente tem um gap vendedor, né? Então olha só, qual foi a única direção que o mercado tomou nessa região? Basicamente foi de queda. Então uma vez que os preços se desloquem para cima, a gente vai encontrar o quê? O stop dos vendidos no caminho, mais gente querendo comprar, e a gente pode dar aquela porrada para cima. Para que isso aconteça, pessoal, a gente realmente tem que construir o quê? Algumas barras positivas, de preferência, por exemplo, uma barrinha como essa que está se formando no dia de hoje, uma barra positiva, um inside bar, uma barra interna, rompida para cima, vai ser bem interessante para uma possível tomada de posição, tá? Os alvos, tá, gente, vai ser essa zona aqui, tá? A gente pode utilizar essa zona mediana aqui. A gente tem alvos no fechamento do gap, tá? Que vai ser um pouquinho antes, que vai ser nessa região aqui, ó, dos 54.400 dólares. E eu acho que tem tudo para o preço se deslocar para essa região, caso a gente venha romper os 50.500, tá? E eu acho que se a gente vem romper essa zona aqui, de 50.500, eu acho que o pulo é muito rápido. Eu acho que ele vai andar com uma velocidade bem interessante, tá? Justamente por essa questão do gap dos vendidos está exposto, os compradores vão tentar deslocar o preço a fim de neutralizar essa força vendedora que existia até então e continuar uma nova pernada de alta, tá? Quando a gente olha gráficos maiores, tá? Depois eu vou entrar no intradiário. Quando a gente olha gráficos maiores como o gráfico semanal, tá muito interessante para mim uma tomada de posição no semanal, tá? Porque a gente está fechando uma barra de queda e essa barra no semanal ela vai poder ser interpretada por uma barra ignorada. E esse modelo eu gosto muito de operar, tá? A barra ignorada ela consiste justamente também em pegar uma pressão maior de compra com o stop dos vendidos, então vai ser o mesmo contexto. E notem que a gente tem baixo volume de queda aqui, então eu vou até mostrar para vocês, olha só. Opa! A gente tem um baixo volume de queda aqui embaixo, a gente visualiza que teve pouco interesse em aberturas de posições em short, então talvez seja uma ideia bem interessante. É óbvio que se nós tivermos mais uma semana de queda, tá, a gente vai ter outro modelo para que a gente possa basear uma nova tomada de posição, tá? Mas o contexto do gráfico segue extremamente otimista, tá, pessoal? Eu acho que o alvo mais claro assim de imediato para o Bitcoin vai ser sim essa região dos 54 mil. Deixa eu só botar minha escala aqui do lado. Aí. 54.400 dólares, tá? Eu acho que essa zona é bem rápida caso o ativo venha se deslocar para cima. Justamente por quê? Pela demanda de liquidez, né? O preço ele vai sempre buscar zonas de liquidez. E quando a gente visualiza essa questão de liquidez, a gente vê que movimentos que deixam gaps abertos, né? Essas regiões que apresentam os gaps, né? Essas zonas aqui são clássicas zonas de liquidez. Então, essa zona aqui tem muito vendedor deixando top protegido aqui em cima. Então, a neutralização de toda a pressão vendedora vai acontecer assim que o preço se deslocar acima dessa região aqui dos 54.400 dólares. E aí, depois que isso acontece, é difícil a gente pensar em alguma outra direção do mercado a não ser de alta, porque uma vez que o preço está em 54.500 quase, aí já está em 55, daqui a pouco já está em 60, quando vem a gente faz novo topo histórico. Então a gente acha bem provável essa possibilidade até o final do ano. Quando a gente visualiza gráficos intradiários, tá? Então eu vou começar pelo gráfico de 4 horas, a gente aparentemente está fazendo exatamente o que eu comentei para os amigos, fazendo um retest nesses topos anteriores. Eu espero que a gente apresente o certo suporte, né? E esse suporte, uma vez sendo respeitado, a gente vai ter uma continuidade. E o que pode nos segurar seria essa linha de tendência de baixa. Uma vez que ela seja rompida, a gente já tem uma perspectiva de novo zigue-zague ascendente. Daí a gente vai ter um pivô
que está alinhado com a média móvel de 200 ascendente. Então tem sim alvos aqui para essa região de cima. Mas para aproveitar, a gente vai projetar isso aqui. Vamos ver como ficaria basicamente um alvo para essa região. Alvo de 1.68 em 58 mil, o alvo de 100% em 53. Quando a gente olha uma retração clássica, a gente visualiza que o preço... Vou mudar aqui minha retração. Beleza. A gente nota que o preço ele veio buscar exatamente aquela zona que o Gustavo tanto fala, né, pessoal? Uma zona de compra muito, mas muito interessante. Essa zona aqui entre 50 e 61 com 8, eu vou deixar em amarelo para ficar mais fácil para os amigos. Notem como nessa zona aqui volta a ficar interessante para os compradores tomarem suas posições, uma vez que eles se posicionaram bem em cima de um ponto de suporte, dentro de uma zona de compra. A probabilidade do preço fazer novos zigue-zagues ascendentes é bem grande. A gente só está aguardando então o rompimento dessa linha de tendência de baixo. Uma vez que ela for rompida, pullback acima, tem possibilidade de tomada de posição, beleza? Aqui, pessoal, aqui vamos ver. Opa. Tá. Aqui, uma vez que dentro do gráfico de 4 horas a gente já está com aquela ideia de oportunidade de compra, no gráfico de 2 horas, ou seja, os 120 minutos, ele está ainda mais convidativo, porque além de uma zona de compra importante que a gente teve, a gente estava tocando aonde? Na média móvel de 200 períodos. E eu quero refletir com os amigos que todas as vezes em que a gente fez este tipo de movimento, tá? Então, o toque da média móvel de 200 períodos exponencial, a gente construiu um movimento ascendente. Então, ó, vamos voltar aqui. Isso é bem interessante, tá? 120 minutos, ó, toque da média móvel de 200, paulada para cima. Toque aqui da média móvel de 200, paulada para cima. Aqui, mais uma vez, um toque na média móvel de 200, uma pauladinha um pouco menor, uma estrutura um pouco menor para cima. E agora a gente está em cima dessa zona aqui e a gente está esperando um novo movimento ascendente, beleza? Lembrando que o gráfico está bem difícil, está errático, tá? A gente está numa zona de lateralidade, está complicado para se estar operando, tanto no 240 minutos, 120, 60, não é tão claro as possibilidades, mas uma vez que a gente construiu um zigue-zague acima, nessa região aqui, como eu comentei para os amigos, rompendo a linha de tendência de baixa que a gente já construiu, eu acho que tem tudo para o preço se deslocar bastante, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa análise do Bitcoin. Eu espero ter conseguido contribuir com a tua leitura e espero ter apoiado aí algum viés que tu tenha ou conseguir te expor a minha visão, beleza? Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado, excelente final de semana a todos, forte abraço, até a próxima.